Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso AbaCast. Estou aqui hoje com o Dr. Alexandre Pérez, que vai falar um pouco da sua experiência, da sua jornada, da sua carreira e vai trazer um pouco da perspectiva e da dinâmica esperada no livro que ele acabou de lançar, Poder, Tecnologia e Direito. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, doutora Fabiane. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder dividir com a audiência algumas percepções sobre o meu novo livro. Que bom, eu fico muito feliz. Quero dizer para vocês que é uma honra enorme estar desenvolvendo esse trabalho aqui na Aba. É o nosso segundo episódio. Para quem não teve oportunidade de assistir ainda, o nosso primeiro episódio foi com o presidente da associação, Dr. Esdras Dantas, falando um pouco da sua trajetória, de como ele construiu a Aba, quais foram as suas percepções ao longo desses últimos 22 anos, que é o tempo que a Aba completa esse ano, com a nossa convenção, que será celebrada aqui em Brasília. E hoje temos a oportunidade de, mais uma vez, trazer um novo entrevistado para que consigamos dar continuidade a esse projeto tão importante de difusão do conhecimento. Doutor Alexandre, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que o doutor falasse um pouco da sua experiência profissional, da sua trajetória, da sua jornada, como se deu, até que nós consigamos chegar especificamente ao lançamento aí mais recente do seu livro. Nós estamos ansiosos por receber, obviamente, e ler e degustar dessa experiência tão importante. Para os nossos queridos ouvintes, para aqueles que terão a oportunidade de nos assistir depois no YouTube, seria importante conhecer um pouco da sua trajetória, para entender até onde se deveu essa divulgação, o desejo de desenvolver esse trabalho, afeta essa matéria específica que a gente já vai falar do que se trata, e, naturalmente, se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Muito obrigado, doutora Fabiane. Eu sou oficial da reserva, sou fuzileiro naval, né? Fiquei 34 anos na Marinha. Entrei no ano de 1985, saí em 2019. Na arma de engenharia, eu comandei batalhão, fui subcomandante de batalhão, assessorei oficiais de Estado-Maior e tive, durante o meu período na ativa, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação que foi patrocinada pelo Ministério da Defesa e feita em conjunto com a Escola Superior do Ministério Público da União, a Universidade de Brasília e o Instituto Internacional de Direito Humanitário de Ruhr, na Alemanha. E foi naquela ocasião, eu não era nem ainda bacharel em Direito, e foi naquela ocasião que eu tive meu primeiro contato com direito militar, com direito nacional humanitário, direito nacional penal, e acabei me apaixonando pelo tema. Mas antes disso, tive a oportunidade de servir em algumas comissões no exterior da ONU, né? Servi no Haiti, estava no Haiti no dia do terremoto. Nossa. Estou aqui porque corri para o lado certo. Estava no Líbano também, abri a missão do Líbano junto com o primeiro Estado-Maior brasileiro. Eu tive a grande honra de estar presente num navio de uma força-tarefa multinacional, num fato histórico. A primeira vez que um almirante brasileiro comandou uma força multinacional da ONU no Mediterrâneo. O almirante Caroli, estava lá com ele. Participei praticamente de todo o planejamento dos grandes eventos que ocorreram no Brasil, desde a Jornada Mundial da Juventude até as Olimpíadas. Na área de inteligência, fui assessor do Ministério da Defesa durante 3 anos. Fui analista do Oriente Médio, da China. Então, assim, o gosto pelo direito eu já tinha, né? E aí passei a ter o gosto pela geopolítica. Quando eu estava no Ministério da Defesa em 2017, aí vem exatamente o início da história, não apenas desse livro, mas da minha paixão por essa área de estudo, né? Que eu considero ser uma área de extrema importância para a advocacia aqui, na verdade, para todos os operadores do direito. Quando você tiver a oportunidade de ler o meu livro, você vai perceber que eu falo muito que nós estamos muito atrasados. O Brasil precisa chegar junto para entender qual é a sua posição. E o fato interessante, né, que me fez apaixonar por essa área, eu estava no Ministério da Defesa, eu era assessor do ministro, e surgiu um convite para um brasileiro fazer um curso na cidade de Santiago do Chile. E a gente tinha pouquíssimas informações sobre o curso, né? E como era um curso que, na ocasião, o pessoal não ia ganhar diária, né? Porque ele ia ser patrocinado pela OEA,
Não teve muita gente querendo ir, e eu fui voluntário. Né? O chefe falou, você é bacharel em Direito, né? Então você gosta dessa área? Eu falei, gosto. Então vai lá. E para minha surpresa, o curso era com o professor Michael N. Smith, cara que criou o manual de Tallinn, que é a única fonte de doutrina que nós temos hoje no mundo que fala sobre direito internacional cibernético. Nós passamos lá 1,5 semanas com ele, aprendendo sobre o manual. Esse curso a OEA pagou para ser feito em alguns países na América Latina e eu tive a oportunidade. E aí o que aconteceu? Durante uma aula, a aula sobre espionagem cibernética, uma estoniana, que hoje é minha amiga, ela fez um comentário jocoso sobre a presidente Dilma Rousseff, né, tentando fazer uma chacota, porque a presidente Dilma tinha considerado, né, uma invasão de soberania, aquela questão do Wikileaks, que a NSA tinha espionado os e-mails. E ela falou, não, mas isso aí não é possível, isso não é espionagem, não pode ser considerado... Aí, como eu era o brasileiro mais antigo do grupo, eu levantei e falei, olha, professora, realmente isso aí, a nossa Constituição não prevê a espionagem como ferramenta de relações internacionais. Nós só fazemos relações internacionais na base, né, da clareza, não do obscurantismo. E aí ela virou um pouco de raiva, ela falou, não, mas só o Brasil que pensa assim. E tinha uma diplomata da Argentina sentada 2 cadeiras à frente, e ela levantou a mão e falou assim, não, professora, não é só o Brasil não, estou aqui com a declaração do Grupo de Lima, todos nós assinamos, isso foi uma violação de soberania. E parecia o gol do Vasco, o pessoal gritou, porque só tinha latino-americano, né? E ela fez essa gracinha, e dali, isso me despertou. Eu falei, olha, os europeus estão construindo uma opinião jurídica que não condiz com a nossa Constituição. E a partir de 2017, eu virei então pesquisador, e comecei a pesquisar o que virou minha tese de doutorado. E é interessante, nessa perspectiva, ouvindo o seu discurso, o que muitas das vezes a falta de conhecimento denota. Porque em uma circunstância como essa, em que foi necessário esse episódio para despertar sua curiosidade no aprofundamento, se deveu ao fato de uma observação externa de alguém que naturalmente não conhecia tão bem sobre aquelas denominações e fez essa brincadeira jocosa, enfim, com o objetivo provavelmente de menosprezar a própria nação. E aí, no escopo da sua experiência, e é bem importante para nós que você traga assim, toda essa sua trajetória para definir na linha do tempo o que levou você a despertar esse interesse por essa matéria, por essa área tão específica do conhecimento. Acredito eu que você deve ser um dos poucos especialistas que pesquisam sobre essa área, pelo menos aqui no Brasil, embora nós saibamos que no exterior existem outras pessoas. Quando você fala da questão do atraso, e realmente a própria LGPD é prova disso, porque eu me lembro perfeitamente bem, quando palestrava ainda sobre a PEC 17 de 2019, quanto tempo levou para que se consolidasse essa proteção de dados na qualidade de direitos fundamentais da nossa Constituição, por meio da emenda 115. E isso se deveu a justamente esse atraso, essa falta de acompanhamento na evolução da tecnologia e desses princípios do próprio direito digital até então, outrora desconhecido de muitos que desconhecem completamente a existência do direito digital, mas principalmente no que tange especificamente essa matéria e essa questão de segurança nacional, de violação de dados, dos ataques cibernéticos propriamente ditos e de toda essa insegurança jurídica que isso gera no nosso meio civil, no nosso meio militar, no meio político em si, e a vulnerabilidade desses dados que possam vir a ser veiculados e difundidos, disseminados, causando uma série de imbróglios que nós vemos observando ultimamente. Inclusive, salvo o melhor juízo, não estou bem certa se foi no ano passado ou no retrasado que houve uma invasão no sistema do banco de dados do próprio STF, não sei se o doutor se recorda, mas o nível de vulnerabilidade a que estamos expostos e a importância de se aprofundar nessa matéria, de investigar, de estudar. E por isso o doutor Alexandre, professor doutor Alexandre, especialista na matéria, teve aí a oportunidade de nos brindar, nos presentear com esse material. O livro Poder, Tecnologia e Direito, pela editora Dialética, ele está sendo vendido aonde, professor? Por enquanto, só no site da editora. Só no site da editora, certo. Está no pré-lançamento ainda. Em breve teremos o lançamento do livro dele aqui em Brasília também. Bom, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer a esse respeito, a fim de que nós consigamos aí delimitar
no escopo desse tema, que a gente sabe que teria muitas coisas para falar, muitas nuances específicas, mas a fim de que os nossos telespectadores possam oportunamente assistir e entender, antes de comprar o livro do professor Alexandre. De onde saiu a ideia de escrever um livro sobre esta temática? Você falou um pouco sobre isso, a questão da sua trajetória, do despertar na oportunidade de realizar esse curso, de se aprofundar mais, mas até que ponto esse envolvimento denotou a que você se desdobrasse nessa pesquisa? Então, ótima pergunta, muito obrigado. Eu acreditei que com esse evento de Santiago, né, eu já tinha algum conhecimento sobre o pensamento decolonial, principalmente sobre a colonialidade do saber, que é praticamente, resumindo, a obliteração das perspectivas acadêmicas que são realizadas aqui no Sul, na América Latina. Tem um grupo de intelectuais que estuda isso já há algum tempo. E isso, para mim, foi um exemplo vivo de que a Europa estava tentando criar um novo tipo de colonialismo do saber, né? Tentando criar uma doutrina dentro do direito internacional cibernético que depois se cria um manual, daqui a pouco o manual vira uma convenção e daqui a pouco ela está sendo empurrada goela abaixo. E eu já tinha a experiência do Ministério da Defesa com a visão estratégica da CAI, que eu trabalhei na CAI durante um bom tempo como analista estratégico. Então, eu comecei a avaliar, olha, procurei o que a gente tinha de base de direito cibernético, era muito pouco. Nem tinha LGPD ainda na época, era Marco Civil da internet, alguns artigos do Código Penal que foram adaptados aí. Né? E eu falei, gente, alguém tem que escrever sobre isso aqui. Né? Alguém tem que escrever. E pesquisei na doutrina, não tinha nada escrito. Eu falei, olha, acho que isso é uma boa matéria para doutorado. Né? Aí peguei o manual, li, fiz uma leitura profunda, eu já li o manual Stalin todo, né? E detectei alguns aspectos que eu achei que a gente podia explorar. Né? O que ocorre hoje é que o Brasil tem essa questão de pegar, digamos, tudo que a Europa faz e copiar, como se tudo que fosse produzido lá em termos de conhecimento fosse bom para a gente. E não é. Nós temos uma outra cultura, uma outra realidade. Talvez alguma coisa... Olha, nós fizemos isso com a lei, o crime organizado, se lembra? Sim, da Itália. Sim. Fizemos um corte-cola, LGPD, fizemos um corte-cola. Não entrou todos os detalhes, alguns aspectos polêmicos não foram considerados na LGPD. E aí eu falei, gente, eu vou escrever sobre isso, porque é importante. Esse livro é o primeiro passo para você entender o que é o crime cibernético em si. Porque eu ensino nesse livro o crime cibernético da pior natureza, que é o crime cibernético patrocinado pelo Estado. Né? E o Estado, ele está patrocinando como? Ele está contratando grupos criminosos de hackers para fazer esse tipo de coisa. Então, a ideia veio disso aí, veio de tentar, por isso é que hoje estou todo mundo falando, Alexandre, 900 páginas. Eu falei, gente, eu peguei tudo que eu podia. Para agora o pesquisador que vier atrás de mim ter um pouquinho mais de facilidade. Verdade. Isso abre portas para que outras pessoas tenham a oportunidade de pesquisar sobre o tema, e aí você vai ser um precursor no assunto, possibilitando aqui esse envolvimento, essa profundidade se dê a partir da sua obra. A segunda pergunta seria: qual seria a verdadeira contribuição deste livro para a sociedade brasileira? Eu acho que tem muito, né? Porque quando você pega um tema que eu tenho que explicar primeiro uma coisa. O direito, ele tem uma dinâmica, e você é uma advogada extremamente experiente, vai concordar. O direito tem uma dinâmica um pouco reativa à inovação. Sim. O direito, ele trabalha com fato consumado, né, com o acórdão, né, com a doutrina, com a jurisprudência, com a lei, tudo já é escrito positivo. E o nosso que é positivo, da civil law, que é extremamente, né, positivado, ele tem essa dinâmica, né? E quando você se coloca numa brecha para você trazer alguns conhecimentos que vão facilitar a academia. Eu tive problema no doutorado. Eu tive questões que eu estava num congresso que estava o presidente do TPI, né? E aí eu me inscrevi para fazer uma pergunta, eu percebi que o moderador olhou a minha pergunta e engavetou. Não fez a minha pergunta. Aí depois eu falei, cara, eu nunca mais vou ter novamente chance, estou escrevendo uma tese sobre isso.
Ah, professor, desculpa, mas é que eu não tinha segurança para fazer essa pergunta. Eu falei, mas você só ia fazer a pergunta. E a resposta estava no... Então tem essa questão dessa vaidade, dessa resistência à inovação. Então eu acho que o meu livro vai quebrar um paradigma, né? Eu estou analisando profundamente, é uma tese de doutorado que eu jogo, e não vai ser só para o Brasil. Eu estou quebrando paradigma internacional. Porque eu estou provando, principalmente no que diz respeito à Carta da ONU, a Carta da ONU hoje não é um documento hábil para garantir a paz e a segurança internacional na cyber-era. Numa era na qual o poder, ele consegue influenciar pensamentos, ele consegue influenciar motivações, ele consegue influenciar comportamentos de um quarto de um garoto de 14 anos. Sim. Fazendo um cyberataque numa usina nuclear e desligando, por exemplo, a geração de energia numa época de inverno, para as pessoas morrerem de frio. Então, a dinâmica da Carta da ONU, o paradigma lá é o seguinte: poder só se considera o poder de emprego militar, físico, com bomba, com tiro, com soldado. Então, esse é um dos principais paradigmas que eu acho que eu estou trazendo para que a gente quebre. E eu preciso de outros pesquisadores me ajudando com isso. É só o começo. E a gente percebe o nível de vulnerabilidade a que estamos expostos. Tivemos a oportunidade de fazer recentemente o curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados na Escola para Magistrados da União, aqui em Brasília, e a gente notou, no contexto fático de todo aquele conteúdo que foi lançado, que ainda assim, diante de tanto estudo que vem sendo feito acerca dessa matéria, tanto aqui e a partir até da própria iniciativa do professor Dr. Alexandre, como lá fora, onde isso é muito mais evoluído, quão incipiente ainda é, quão raso ainda é esse material. Muito poucas pessoas entendem, percebem, a própria LGPD é a prova disso. Muitos advogados ainda resistem à LGPD, a implementar as regras da LGPD nos seus escritórios, a ter o devido dever de cautela na viabilização dos documentos que são encaminhados pelos clientes, a não ter os devidos cuidados, a não se preservar nesse sentido. Então, você imagina em âmbito de segurança nacional, como isso funciona, segurança mundial. Então, é importante que alguém que tenha essa iniciativa, que foi aqui o professor Dr. Alexandre quem teve, de estudar profundamente sobre essa matéria, que possa incitar a que outros venham a fazê-lo também. É uma área de conhecimento extremamente interessante, relevante, indispensável, eu diria, o conhecimento dessa matéria, para fins que nós consigamos entender melhor como é essa dinâmica na prática, porque muitos ainda entendem que isso é algo que está muito aquém do seu entendimento, não é isso? Eu acho o seguinte, uma coisa que não tem mais como resistir a isso. Isso é inevitável. O planeta hoje, ele mora no cyberespaço. A gente está aqui conversando, você com seu celular, eu com o meu. Eu posso entrar aqui num grupo de Telegram e ajudar a fazer um cyberataque numa situação de conflito armado e causar um dano até a distância. Então, isso não tem mais jeito. E como é que funciona a construção de um costume internacional? O costume ele é feito por duas coisas principais. A prática, que o Estado está utilizando aquela norma de comportamento dentro da sua jurisdição, e a opinião jurídica, chamada opinião iuris, de que aquela opinião está de acordo com as normas nacionais. Se a gente não começar a discutir isso, se os advogados não começarem a discutir, se os juízes não começarem a discutir, se os promotores não começarem a discutir, a gente nunca vai saber, a gente vai ter que ser sempre pegando LGPD europeia, LGPD americana, né, pegando marco civil e imitando da Austrália. A gente precisa, o potencial do brasileiro ele é muito grande para a gente estar sempre nessa política de subserviência em relação aos outros estados. E nós temos base legal para isso, como muito bem o senhor mencionou. Descreva para nós, de forma sumária, como você conseguiu analisar conceitos tão complexos nesta obra. Qual foi a linha de sustentação que você utilizou? Ótima pergunta, obrigado. Eu vou dar um spoiler do livro. Eu me baseei, né, nos principais paradigmas jurídicos que estão afetos ao direito da guerra, que é o ius ad bellum e o ius in bellum, né, um que fala sobre, né, a proscrição da guerra como ferramenta de relações internacionais, e o outro que fala sobre a proteção daquelas pessoas que no conflito armado não participam das hostilidades.
eu peguei, né, uma linha lá de cima, no nível mais estratégico e político possível, que fala sobre poder. Porque tudo hoje na vida é poder. Sim. Infelizmente, tudo na vida é política. Né? Política é uma coisa que é normal, que a gente tem que se acostumar, mas infelizmente, ela, na maioria das vezes, ela serve como ferramenta de desigualdade social, como ferramenta, né, de opressão. Então, eu provo que o poder do Estado, que é dividido em 5 principais expressões, que é a expressão política, econômica, a expressão militar, da ciência e tecnologia e a psicossocial. Eu provo que a força cibernética, ou seja, o uso da internet, é capaz de gerar efeito no mundo real em qualquer uma dessas expressões. Com isso, eu dou uma aprofundada no campo de estudo, que é o ciberespaço, que é a ciência da computação. Eu tento mostrar o que é o ciberespaço, o que é a internet, o que é uma operação cibernética, para tentar situar o advogado na hora que ele for propor uma ação, saber o que é um efeito direto, o que é um efeito direto, qual é a camada que está atuando, se é uma operação cinética, se é uma operação cognitiva. Dali, eu parto, então, para o direito, né? E dou uma perspectiva da construção desse novo ramo, mostrando a dificuldade que se tem por causa da política do ciberespaço, de se construir uma base jurídica. No penúltimo capítulo, eu falo da disrupção, que é exatamente pegar tudo e misturar, né? Os princípios jurídicos, quando eles são vistos sob um aspecto de pós-territorialidade, porque uma coisa a gente está conversando aqui hoje, nesse local geográfico, a outra coisa é a nossa conduta está sendo feita por um aparelho tecnológico e está tendo resultado numa outra jurisdição, ou até mesmo no local sujeito à jurisdição internacional. Essa é a disrupção que eu trago. E termino, então, eu pego todos esses conceitos, termino no último capítulo, aplicação prática. Aí eu pego 4 casos que foram emblemáticos. O caso da Estônia, que a sociedade da Estônia foi jogada no chão. O caso do Stuxnet, que foi uma explosão feita num reator iraniano. O caso das eleições norte-americanas. E a cereja do bolo, que é o caso que eu prefiro, que é o exército de TI da Ucrânia, onde eu falo do perigo de um garoto de 14 anos estar participando de uma operação cibernética durante um conflito armado. Será que deu para entender? O que é mais comum do que se imagina, não é? As pessoas comum. Não imaginam que isso seja possível. Deu para entender, sim, mas eu recomendo que vocês assistam no nosso YouTube da Aba Nacional, porque esse podcast vai ser disponibilizado lá muito em breve. Você acredita que a tecnologia da informação é realmente utilizada como ferramenta de combate nos atuais conflitos armados? E a inteligência artificial? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A tecnologia da informação, ela figura hoje como um novo domínio dos conflitos armados. Né? Os conflitos armados eles começaram a se passar em terra, depois passaram para o mar, depois passaram para o ar. Né? Agora tem possibilidade de espaço sideral e o novo domínio que existe hoje é o ciberespaço, que é o 5º domínio. Então, com tecnologia da informação, a gente consegue causar... O que é um conflito armado? O que é uma ferramenta de poder? Quando você consegue mudar a vontade de um inimigo. E você muda quando? Você muda causando dano, você muda causando mudança de opinião pública, você muda de várias formas. Sim. E com o ciberespaço a gente consegue fazer isso. Eu posso causar um dano numa usina nuclear, que é um dano cibercinético. Eu faço um cyberataque no sistema de controle da usina e essa usina começa a operar de forma desregulada e explode. Causei um dano. Eu posso causar um dano cognitivo. Eu posso, por exemplo, fazer uma campanha de haters, de discurso de ódio, de fake news e mudar todo o posicionamento político de uma sociedade, como aconteceu em 2016. Então, se isso não é uma ferramenta de conflito armado, antigamente, para um Estado tentar influenciar nas eleições de outro Estado, o que ele fazia? Ele pegava um grupo de comandos anfíbios, um grupo de operações especiais, infiltrava, ia lá, fazia uma fraude na urna, matava o cara. Hoje não. Hoje o cara faz isso. À distância. À distância, sem muito problema. Só usando rede social. E dificultando a identificação. Que é algo ainda... fundamental. Que é algo ainda que nós precisamos trabalhar muito Isso é fundamental. Isso é a cereja do bolo do ciberespaço. A anonimização dos atores.
que é quando entram aí os peritos, não é, de tecnologia. Grandes peritos. E ainda assim com grande dificuldade de conseguir identificar, porque não é algo simples. Então, às vezes, eles utilizam várias artimanhas, a gente chama da dark web, não é? Isso. Eles utilizam várias artimanhas para dificultar essa identificação e cada vez mais evoluir nesse processo. Por quê? Rapidinho. Quando você faz uma operação cibernética, de ponto a ponto, você coloca aqui um pacote de dados que vai passar por um caminho e vai chegar no outro lugar. Então, basicamente, nos metadados, você consegue saber de onde ela saiu e de onde ela chegou. Só que, atualmente, existem programas, eu vou citar o Tor, que é o mais usado para Dark Web, que te anonimiza. Ele não deixa que essa operação seja identificada. Então, você está fazendo aqui de Brasília, mas pelo Tor, ele está mandando você lá para a Islândia, dizendo que você está numa infraestrutura da Islândia. Então, isso é extremamente difícil de você produzir a prova. É o mais difícil. E é o mais complexo atualmente. Na sua opinião, o que deveria ser feito em termos internacionais para coibir o uso descontrolado da TI em conflitos armados? Eu ia falar que o que deveria ser feito é a gente rezar para o meteoro chegar primeiro, mas é uma brincadeira sem graça. Não, olha só. Por favor, não. A gente precisa de uma convenção internacional séria. A gente precisa que os estados entendam que isso pode ser algo que vai levar a humanidade para uma extinção. Tá? Isso é importante. A ONU ela tem um procedimento bem lento nessas coisas. Ela estuda, faz grupo, estuda. E, na verdade, no final das contas, se o que ela estudou não estiver de acordo com que os 5 grandes da ONU, né, que são os membros permanentes, concordem, o estudo vai tudo por água abaixo. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa criar consciência nacional de que isso é um problema, como a senhora falou. É um problema de segurança nacional, é um problema que afeta, sim, a vida da sociedade brasileira, é um problema que afeta, sim, o nosso operacionalizar do nosso direito interno. Tá? Isso a gente tem que ter essa consciência crítica aqui primeiro. E depois que nós formarmos essa massa crítica, e eu espero de todo o coração que o meu livro ajude a fazer isso, aí nós vamos partir, então, para nos posicionarmos no concerto das nações. E o Brasil é um país que sempre teve um aspecto diplomático excelente. A posição do Brasil, apesar de ser BRICS, quarto mundo, quinto mundo, é uma posição extremamente respeitada. E aí sim, com uma massa crítica de especialistas, de operadores de direito, de advogados, de analistas, aí a gente vai ter que chegar lá no Conselho das Nações e falar, olha, o Brasil entende isso. Vamos construir a convenção. Porque eu acho que só com um tratado multilateral é que a gente vai evitar esse tipo de coisa. Mas é importante que haja justamente o que você falou, esse consenso dessa importância e que haja essa concordância para fim de que esse estudo não vá todo por água abaixo e que se consiga regulamentar uma situação como essa. Você se refere a paradigmas do direito internacional aplicado aos conflitos armados na sua obra. Quais exatamente seriam esses paradigmas? Pode explicar para nós? Claro, não, mas outro spoiler. Então, o direito internacional dos conflitos armados, inclusive eu faço questão de fazer a diferença de denominação entre o direito internacional dos conflitos armados e o direito internacional humanitário. Muitos autores não fazem isso porque consideram tudo a mesma coisa. Eu não acho. O direito internacional dos conflitos armados vai abranger também a parte, né, do direito internacional que proíbe o uso da ferramenta da guerra como ferramenta de relações internacionais. Então, vai abranger o quê? A Carta de São Francisco, a Carta da ONU. Então, e a Carta da ONU, ela tem, na doutrina, ela tem uma visão de ser a constituição do jus ad bellum, né? O jus ad bellum, o direito na guerra. Então, o primeiro paradigma que eu me refiro é ao jus ad bellum. Né? Isso foi uma coisa que foi construída com guerras, com confrontos históricos, e se chegou o momento, depois da Segunda Guerra Mundial, de que os estados falaram, olha, a gente não pode mais achar que guerra é uma coisa normal nas relações internacionais. Então está proibido. Exceto, né, em 2 casos, né? No caso de uma legítima defesa ou no caso de uma autorização por resolução do Conselho de Segurança. Esse é o primeiro paradigma. E o segundo paradigma já é na segunda parte do direito internacional dos conflitos armados, que é a parte que engloba exatamente o direito internacional humanitário.
né, que faz com que o Estado não tenha aquela possibilidade louca de usar o que ele quiser na guerra e proíbe e tenta criar um conjunto normativo que proteja as pessoas que não participam das hostilidades de guerra. Então, os dois paradigmas são jus in bellum e jus ad bellum. Proporcionalidade, razoabilidade, equilíbrio nas reações, inclusive, e é bem interessante você trazer essa diferenciação para aqueles que não entendem, que por um acaso tem uma oportunidade de ler o livro do professor Alexandre, porque entender a diferença entre o direito internacional dos conflitos armados e o direito internacional humanitário é apenas para os cientistas, aqueles que pesquisaram em profundidade e que sabem de fazer essa diferenciação, explicar as diferenças contidas em cada um. E a nível de especificação é bastante importante, até porque é uma das disciplinas contempladas na especialização de direito militar. Por exemplo, o direito internacional humanitário é disciplina da grade da pós-graduação. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer essa especialização, estudei direito internacional humanitário na pós-graduação, mas não existe essa diferenciação. Via de regra, os doutrinadores não fazem, porque eles entendem que existe a nível de abrangência que um está intrínseco ao outro. E por isso nós fizemos um curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados, justamente porque existe um campo muito grande e nuances específicas do conhecimento precisam ser tratadas de forma individualizada, na minha opinião. E acredito que na do doutor também, com base na sua explicação. Na sua avaliação, como o Brasil se encontra em relação à normatização das operações cibernéticas em território nacional? Não se encontra. Né? Não se encontra. Eu tenho acompanhado o movimento do Condeciber, porque isso tem que ser uma política pública realizada em nível de GSI, que é o órgão necessário dentro da jurisdição por criar essas políticas públicas. E a gente ainda está preocupado muito com fake news, com todo esse processo de utilização de rede social para discurso de ódio. Nós ainda não paramos ainda para pensar de que nós precisamos, né, entender que o ciberespaço, pelo menos dentro do território nacional, tem que funcionar de acordo com as regras constitucionais. A gente não está ainda. Né? Existe uma... eu fiquei sabendo, eu já estive no Condeciber algumas vezes, mas... existe um grupo de trabalho no Condeciber para normatizar alguns aspectos de operações cibernéticas, mas ainda não temos nem sinal de uma construção de um projeto de lei que sirva para dizer para o planeta como é que a gente entende, o que a gente entende como ciberespaço, como é que a gente vai tratar uma violação de soberania, como é que a gente vai tratar uma espionagem cibernética, como é que a gente vai entender o princípio da devida diligência, por exemplo, que preconiza que um Estado não pode deixar que o seu território seja utilizado para fazer um mal a outro Estado. Tudo isso ainda está suspenso. Então, em termos de normatização do ciberespaço, o que eu posso falar é Marco Civil da Internet, LGPD e algumas leis esparsas, né, que estão sendo construídas aí para a área de direito penal. Nós vemos quão importante você mencionou o Condeciber, essa viabilidade dessa segurança para fins de segurança nacional. A gente fala mais da questão da segurança nacional, não estou falando só do direito internacional dos conflitos armados, mas no escopo do nosso país, que foi no sentido da pergunta, que existe no Condeciber um representante de cada força, justamente para que juntos eles consigam, nessa dinâmica, propiciar uma regulamentação a partir de alguém, obviamente, que a proponha, não é isso? Então, isso tem que ser uma iniciativa também governamental e não uma iniciativa exclusivamente, e é bom deixar isso claro, das Forças Armadas em si. Por mais que eu tenha um representante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ali no Condeciber, eu preciso entender que nessa dinâmica, essa estrutura toda precisa ser antevista a partir de um consenso social e não especificamente voltado para questões exclusivamente de segurança cibernética em si, mas eu entendo que essa segurança cibernética ela abrange como um todo todas essas questões. As matérias afetam as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, a sociedade civil e no âmbito geral, todo esse conceito que você traz no seu livro precisa ser analisado pormenorizadamente e eu espero que ele sirva de base para estudo de outras pessoas que tenham interesse em se aprofundar na qualidade de pesquisadores, mas principalmente para que essas regulamentações, com base no material que você se debruçou e escreveu, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco disso, da sua labuta para buscar material que subsidiasse a sua tese, porque foi bem difícil. Eu nem sei como que você conseguiu essas 900 páginas,
porque realmente, para subsidiar essas matérias, você precisou de uma investigação profunda, a fim de que esse material pudesse ser analisado por você e desse aso à construção da sua tese. Então, que esse material seja utilizado para fins de que essa conscientização social nacional, inclusive por parte dos nossos governantes, possam objetivar trazer maior segurança para a nossa sociedade civil, militar, jurídica, e para que nós consigamos entender perfeitamente bem a importância disso. Não é uma conversa para inglês ver de intelectuais que se aprofundaram numa matéria específica que ninguém nunca ouviu falar. Não, é algo que está mais próximo da nossa realidade do que nós imaginamos. Doutor Alexandre, eu quero, antes de mais nada, antes de pedir que o doutor faça suas considerações finais, quero lhe agradecer imensamente por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Sempre que o doutor Alexandre é convidado por nós para fazer algum trabalho, quer seja na Comissão Nacional de Direito Militar, a qual presido, bem como também com quaisquer outras matérias afetas à sua área de conhecimento, ele, com profundo brilhantismo, traz todos os seus conhecimentos para expor e sem fazer firulas. Traz em profundidade, dando spoiler, como ele mesmo disse. Ele se aprofunda nas matérias que estudou e traz para nós conhecimentos muito importantes sobre os temas que vêm sendo trabalhados aí no nosso meio social, civil, militar, e pela própria expertise, natureza da expertise que ele trouxe no início da nossa fala. Eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade, ter vindo aqui, participar do nosso segundo episódio do podcast do Abacast, aqui no Distrito Federal, e lhe passo a palavra para fazer as suas considerações finais para o nosso encerramento. Obrigado, doutora Fabiane. Para mim é uma honra estar aqui. Sempre que a senhora precisar, ou a ABA precisar, eu estarei pronto, né? Para mim é a oportunidade de poder estar falando um pouco da minha obra. Eu espero que os advogados, né, brasileiros, eles entendam que isso é um assunto que a gente tem que chegar junto. A gente tem que correr, porque vai ser muito difícil o dia que a gente acordar e não tiver, né, voo para fazer, não tiver sistema de metrô funcionando, a UTI do hospital tiver baixado, não tiver como movimentar o seu banco. Tudo isso é possível por um simples cyberataque, né? Então a gente precisa entender qual tipo de estratégia jurídica que nós vamos utilizar, caso isso seja realidade um dia. Particionadamente, isso acontece durante todos os dias. Agora, um mega cyberataque ainda é esperado. Muito obrigado, espero que vocês gostem do meu livro. Muito obrigado pela oportunidade que a ABA me deu. Editora Dialética, no site você encontra Poder, Tecnologia e Direito, do professor doutor Alexandre Pérez Teixeira, que fala sobre a força cibernética e a disrupção dos principais paradigmas de sustentação do direito aplicado aos conflitos armados. Espero você no próximo podcast. Um abraço.